Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma disciplina do curso de Matemática modalidade EAD. Hoje o tema que eu escolhi falar com vocês foi número complexos. Dentre os assuntos dessa ementa de introdução à teoria dos números 2, eu considero que os números complexos seja a parte mais difícil. Então eu achei que fosse interessante eu falar um pouquinho sobre eles. Então vamos lá. Várias vezes, lá atrás, quando a gente fez ensino fundamental, ensino médio, nós nos deparamos, ao calcular alguma equação de segundo grau, por exemplo, de encontrar uma raiz, o delta ser negativo. Naquele momento, a gente colocava como resposta a esse exercício, portanto, não existe raízes reais. E aí a gente parava de resolver o exercício. Então, nesse momento agora, nós vamos aprender que tem como a gente calcular a raiz de um número negativo, né? Usando os números complexos. Gauss e Argand se depararam com esse tipo de problemas lá atrás, né, onde a gente não conseguia resolver uma raiz de um número negativo, e a partir desses problemas eles conseguiram criar os números complexos que conseguiu resolver esse tipo de problema que até então a gente não sabia como fazer. Nós vimos lá atrás que existem os conjuntos numéricos, os números naturais, os números inteiros, os racionais e os irracionais, compondo os números reais. E da agora para frente nós vamos começar a trabalhar também com os números complexos, que eles englobam os números reais. Então agora nós vamos conhecer os números reais e os números complexos. Chama-se conjunto dos números complexos, representa-se por C o conjunto dos pares ordenados do tipo Z igual a XY, onde x é um número real e y também é um número real. A forma algébrica da gente representar esse número complexo é Z igual a x mais yi, onde i será dado por raiz de menos 1. Esse número complexo ele é dividido em duas partes. Esse x aqui é chamado de parte real do número complexo e o yi é chamado de parte imaginária do número complexo. Então, todo número complexo ele será composto pela parte real e pela parte imaginária, a não ser que exista alguma condição onde uma delas não exista. Se essa não existir, a parte real não existir, nós vamos ver que esse número é chamado de imaginário puro. Se essa parte não existir, a parte imaginária, o número deixa de ser complexo e passa a ser um número real comum. Nós temos algumas potências de i. Nós temos que, por definição, i é raiz de menos 1. Então, a partir disso, nós obtemos aqui, que i elevado a zero é 1, né? Óbvio, qualquer número elevado a zero é 1. I elevado a 1 é i ao quadrado é menos 1. I ao cubo é i ao quadrado vezes i. Como i ao quadrado é menos 1, vai ficar menos 1 vezes i, fica menos i. E a partir daí, a gente consegue fazer todas as potências de i que a gente precisar. E nós temos aqui que sempre o somatório de i0 até i3 vai dar 0. Vamos para alguns exemplos para a gente poder entender a aplicação desses números complexos. Então, nós temos aqui dois números, Z1, 2x mais 1 mais yi, né? Onde 2x mais 1 é a parte real desse número complexo e o yi é a parte imaginária. E temos o Z2, menos y mais 2i.
em que o menos y é a parte real e o 2i é a parte imaginária desse número complexo. Veja só o que ele quer. Ele quer que a gente determine x e y de modo que que z1 mais z2 seja zero. Então, para isso, nós vamos somar esses dois números. Como que a gente soma dois números complexos? A gente soma parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Então, eu vou somar 2x mais 1 com menos y, 2x mais 1 menos y, mais a parte imaginária, y com 2i. Como todos os dois têm i, a gente vai tirar o i em evidência, vai ficar y mais 2i. O que ele quer? Ele quer que eu ache x e y. E como ele falou que essa somatória de z1 mais z2 tem que ser zero, eu vou falar que a parte real é igual a zero e que a parte imaginária também é igual a zero. Então, eu vou falar que 2x mais 1 menos y é igual a zero e que y mais 2 igual a zero. Resolvendo esse y mais 2 igual a zero, nós vamos ter que y igual a menos 2. Né? Passa o 2 para lá, troca o sinal, então fica que y igual a menos 2. Como o y aqui é igual a menos 2, a gente vem aqui nessa primeira equação e substitui y por menos 2. Com isso, nós vamos obter que y igual a menos 2 e que x igual a menos 3 sobre 2. Ou seja, para esses valores de y e de x, z1 mais z2 é igual a zero. Segundo exemplo, determine x de modo que esse número complexo aqui, ó, x mais 2i vezes 1 mais i, seja um imaginário puro. Então, o que é um imaginário puro? É quando o meu número complexo não tem a parte real, ele tem só a parte imaginária. Então, vamos fazer essa multiplicação aqui, né, fazer a distributiva, e vamos fazer esse número complexo se tornar um imaginário puro. Então, efetuando a multiplicação, nós vamos ter x vezes 1, x vezes i, xi, 2i vezes 1, 2i, 2i vezes i, 2i quadrado. Como nós vimos lá atrás que i quadrado vale menos 1, nós vamos fazer aqui, ó, x, a gente repete. Desses dois, a gente vai tirar o i em evidência, vai ficar x mais 2i. E aqui no i quadrado, nós vamos substituir por menos 1. Então, vai ficar 2 vezes menos 1. Então, esse aqui, né, 2 vezes menos 1, menos 2. Então, x menos 2 é a parte real desse número complexo. E x mais 2i é a parte imaginária. Como eu quero que esse número seja um imaginário puro, eu vou fazer que x menos 2 seja igual a zero. Ou seja, x igual a 2. Portanto, para esse número ser um imaginário puro, x tem que assumir o valor 2. Próximo exercício. Calcule qual é o conjugado de z, sendo que z é 2 mais i dividido por 7 menos 3i. Então, para a gente calcular o conjugado, nós vamos fazer a multiplicação dessa divisão, né? Então, nós temos essa divisão aqui e nós vamos multiplicar ele pelo conjugado. O que é o conjugado? O conjugado é esse... Nós temos aqui esse denominador, 7 menos 3i. O conjugado dele é ele mesmo, porém com sinal trocado, tá? Então, o conjugado é 7 mais 3i. Então, multiplicando pelo conjugado, nós vamos ter 2 vezes 7, 14. 2 vezes 3i, 6i. I vezes 7, 7i. I vezes 3i, i quadrado. 3i quadrado.
7 menos 3i vezes 7 mais 3i, nós vamos obter 49 menos 9i quadrado. Nesse momento aqui, onde tem i quadrado, nós vamos substituir por menos 1. Então, refazendo esses cálculos, vai ficar 11 mais 13i sobre 58. Agora, aqui nós já obtivemos o nosso conjugado. Basta escrever ele da forma correta. Ó, o conjugado de z seria, então, 11 sobre 58, que é a parte real desse conjugado, mais 13 sobre 58i. Então, pessoal, acho que deu para ter uma noção do que é os números complexos, e agora o tutor de vocês vai passar alguns exercícios baseados nisso que eu expliquei para vocês poderem resolver. Sejam bem-vindos novamente, estou à disposição para o que vocês precisarem. Obrigado.